noite, Deus abençoe. Mais uma vez, a Primeira Igreja Batista em Teresópolis está reunida juntamente com você e sua família, a fim de adorarmos a Deus, exaltarmos o seu nome, dirigirmos a Ele as nossas preces, nossas orações e, sobretudo, a fim de sermos desafiados, transformados pela sua palavra. Nosso desejo é que Deus abençoe o seu lar, abençoe sua família e que você fique conosco, para que juntos possamos prestar um culto digno ao Senhor nosso Deus. Graças a Ele, nós temos tido a oportunidade de ajudar muitas famílias, muitas pessoas que estão padecendo, estão precisando realmente do socorro, do apoio. Nossa igreja tem abençoado, o nosso Ministério de Ação Social tem recebido muitas doações com as quais podemos estar ajudando e abençoando essas pessoas. Nossa campanha de missões mundiais também está indo bem, graças a Deus, com a generosidade dos irmãos, temos chegado perto do nosso alvo, estamos enviando essas ofertas para o campo missionário, a fim de que nossos missionários possam estar desenvolvendo e fazendo o trabalho de Deus, a obra do Senhor, viu? Queremos agradecer pela sua companhia e queremos orar agora no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te louvar e suplicar a teu Santo Espírito que tome a frente de tudo que será feito nesse tempo. Que o Senhor abençoe cada lar, cada família, cada pessoa que tem sido alcançada por essa transmissão e que o Senhor faça a sua vontade, seus planos se cumprir na vida de cada um de nós. Essa é a nossa oração, te somos gratos por todas as bênçãos que o Senhor tem dispensado a nós, a nossa igreja e a todos aqueles que têm sido alcançados por essa transmissão. Nós pedimos isso e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Priorizando Deus no viver. Damos prioridade a Deus no viver quando glorificamos o seu nome. Diz assim a palavra de Deus: porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada, e é o escudo de todos os que nele confiam.
Diz assim a palavra de Deus: O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Damos prioridade a Deus no viver quando temos um coração agradecido. Muito bem, queremos agradecer a Deus pela vida dos nossos aniversariantes. Você está completando mais um ano de vida, mais um ano de casamento. O nosso desejo é que as ricas bênçãos dos céus sejam derramadas sobre a sua vida. Diz assim a palavra de Deus: damos sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar agora, colocando diante de Deus a sua vida, a sua família. Vamos colocar também os nossos irmãos, nossos amigos, nossos queridos, que carecem da graça e do socorro de Deus nesse tempo. Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor as nossas vidas, nossas famílias, colocamos diante do Senhor as pessoas que estão completando mais um ano de vida, mais um ano de casamento, pessoas que têm sido abençoadas e guardadas pelo Senhor. Pedimos ao Senhor que derrame as suas ricas bênçãos espirituais sobre as suas vidas, sobre suas famílias, sobre o seu lar, sobre os seus. Nós te agradecemos, pedimos que o Senhor os abençoe ricamente. Queremos colocar também toda a nossa família, toda a nossa igreja, todas as pessoas que estão sendo alcançadas, estão nos assistindo, estão vendo esse culto, participando conosco. Pedimos que o Senhor os abençoe, cada lar, cada família, contemple cada coração, pessoas que estão precisando do socorro, da bênção do Senhor, da tua graça, da tua misericórdia, do teu socorro, do fortalecimento espiritual. Que o Senhor os abençoe, ó Deus, e faça a sua graça e o seu poder se manifestar na vida de todos nós. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus soberano
sobre ti levante o rosto e te dê paz, e te dê paz, que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde para sempre, guarde. Que Deus te guarde, Deus te guarde, guarde até o fim. Damos prioridade a Deus no viver quando desejamos viver na sua presença. Diz assim a palavra de Deus: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros? De 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus.
Damos prioridade a Deus no viver quando o amamos de todo o nosso coração. Boa noite. Nessa noite, eu queria trazer um estudo bíblico que eu fiz alguns meses atrás, numa quarta-feira, e as pessoas se sentiram tão abençoadas que me pediram para eu repeti-lo na igreja em outra ocasião. E eu senti agora o desejo de partilhar isso com você. Você pode abrir comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, e nós vamos ler o versículo 3. Êxodo 20 é o capítulo que fala dos 10 mandamentos. E eu queria ler o primeiro mandamento. E versículo 3, olhe para a sua Bíblia, Êxodo 20, versículo 3, uma frase só, muito pequena, que diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não se deve pensar que haja outros deuses e que Yahvé, o Deus dos judeus, os tema. A exclusividade é pedida porque só é Ele. Só Ele é Deus e não há ninguém além dele. E aí a gente vai para Isaías 45, 5 e 6 e lê assim: eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Adorar a qualquer outro que não seja Ele é adorar o vento. Por isso, o profeta Oséias, falando à tribo de Efraim, que liderava as outras 10 tribos do norte de Israel, disse assim: Efraim apacenta o vento, segue o vento oriental todo dia. Oséias 12, 1. Ou seja, adorar a qualquer outro Deus é adorar o vento. Um dos versículos mais importantes dos judeus é o chamado Shema, em Deuteronômio 6, 4, que diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele é chamado de o tesouro teológico dos judeus. Curiosamente, esse primeiro mandamento não nos adverte contra o ateísmo, mas nos adverte contra o politeísmo. E isso faz um enorme sentido. O grande problema do homem não é a descrença em Deus, mas a incapacidade de viver sem deuses. Plutarco, segundo Lutero, dizia o seguinte: nós podemos encontrar cidades sem paredes, sem literatura, sem reis, sem casas ou dinheiro, sem ginásios ou teatros, mas nunca veremos uma cidade sem templo e deuses. Não existe uma nação que seja tão bárbara ou raça que seja tão bruta que não esteja imbuída da convicção de que há um Deus. O problema, então, da humanidade não é o ateísmo, mas o politeísmo. E a pergunta que surge é: por que não ter outros deuses se não existe outro Deus além do único Deus verdadeiro? Por que proibir a adoração a outros deuses se estes não passam de imaginação ou projeção de temores e desejos do coração humano? O fato é que facilmente nós fabricamos outros deuses. Caso você queira saber se possui outros deuses que têm governado a sua vida, basta você perguntar a si mesmo: existe algo ou alguma coisa que eu temo, que eu sirvo, que eu confio e que eu amo mais do que a Deus?
Essa é a grande pergunta. Se a sua resposta for afirmativa, certamente existe outro Deus governando a sua vida. São ídolos que nós fabricamos para o nosso coração. E nós precisamos tomar consciência dessa natureza, do poder e da extensão dessa idolatria na nossa vida. Os deuses que governam as nossas vidas, eles se apropriam de muitas máscaras e faces, e recebem nomes diferentes, se disfarçam muito bem, mas cada um deles exige a seu modo adoração, liturgia, cultos apropriados. Onde você coloca o seu coração é exatamente onde se encontra o nicho de sua divindade. Isso atinge a todos nós, protestantes, católicos, espíritas, ateus, agnósticos. Todos nós construímos altares aos deuses que controlam a nossa vida. Por isso esse primeiro mandamento, que parecia ser assim meramente banal, construir um fetiche, um ídolo, é como se o Deus verdadeiro e único estivesse a nos dizer: procure que somente eu seja o teu Deus e não busque outro Deus. Os bens que te faltam, espera-os em mim. Não faça o teu coração depender de nada, nem confies em nada que não seja eu mesmo. Nenhum ídolo deste mundo, dinheiro, erudição, poder e outros homens, nada disso deve ser o seu ídolo. E esses dois primeiros mandamentos, porque o primeiro é: não terás outros deuses diante de mim, e o segundo é: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Esses dois mandamentos, quando nós estudamos a história de Israel, quais foram os pecados que o povo de Israel mais praticou? Os pecados que os israelitas mais praticaram foi o pecado da idolatria. Por que a idolatria é tão fascinante para esse povo, uma vez que ele viu a revelação do único Deus verdadeiro de forma tão marcante na vida do povo e no meio deles? A resposta está no fato de que no coração humano existe um fascínio para ídolos que atrai o seu coração. Através dos ídolos, nós tentamos fazer deuses à nossa imagem, à nossa semelhança, que passam a ser manipulados por nós. Nós tentamos criar deuses que reflitam as nossas fraquezas de caráter e que não nos faça nenhuma pergunta sobre a nossa atitude moral, sobre as nossas decisões éticas e decisões espirituais. O ídolo fascina, encanta, porque nos faz crer que nós precisamos dele para a nossa felicidade, para satisfazer a nossa vida e preencher o nosso vazio. Um ídolo surge quando desejamos alguma coisa além de Jesus, quando tememos alguma coisa mais do que a Deus, quando adoramos a nós mesmos mais do que a Cristo, quando colocamos a nossa confiança em alguma coisa além de Jesus. A razão pela qual nós nos identificamos com o ídolo e com a idolatria é muito compreensível. Quando nós nos separamos do Deus verdadeiro, nós experimentamos um sentimento de vazio. Nós experimentamos um sentimento de necessidade, de deficiência, de alienação. E então, para preencher essas necessidades, nós corremos para os ídolos que nós fabricamos. Assim, amamos, desejamos, confiamos, tememos,
adoramos outras coisas além de Deus para nos dar alegria, para nos dar paz, liberdade, identidade, controle, felicidade, segurança, realização, riqueza, prazer, significado, aceitação e respeito. Algumas vezes, nossos ídolos são claramente errados. Contudo, as coisas que desejamos frequentemente são boas em si mesmas. Mas mesmo coisas boas frequentemente passam a governar as nossas vidas, podendo se transformar num ídolo. A obsessão, por exemplo, por emagrecimento, a obsessão por beleza, a obsessão por conforto, obsessão por bem-estar, obsessão por estabilidade financeira podem controlar de tal maneira o nosso coração, de uma forma tal que nós nos esquecemos que o que nós precisamos mesmos é de Deus. E os ídolos se apresentam disfarçadamente e nos fazem pensar que nós não podemos viver sem eles. E existem muitos substitutos na praça para o único Deus verdadeiro. Alguns exigem sacrifícios e alguns exigem sacrifícios tremendos. E mesmo assim, muitos de nós os atendemos. Muitos reclamam a nossa devoção, outros ídolos querem a nossa oferta, outros dão a impressão de que não podemos viver sem eles. Por isso, o primeiro mandamento é importante porque ele nos fala da exclusividade de Deus. Deixe-me dar uma lista de exemplo de idolatria sutil. E eu vou voltar à pergunta que eu fiz um pouco ali atrás. Medo. A quem ou a que tememos? Confiança. Em que ou em quem colocamos a nossa confiança? Amor. Quais são as coisas que eu mais amo, que têm assumido a primazia na minha vida acima de Deus? Exemplo. Você pode ter um medo obsessivo de que o seu filho não se saia bem na vida e pode então tentar governá-lo e dominá-lo completamente de tal maneira que você vive manipulando, controlando, preocupado e muitas vezes até mesmo irado com ele. Eu não o confio a Deus, eu não o entrego a Deus, mas passo a ser mentalmente dominado por esse medo que passa a exercer o controle da minha vida. Um pastor estava dizendo que teve que se mudar dos Estados Unidos para o Brasil e a esposa foi tomada de pânico, de uma grande aflição, quando uma das suas filhas pediu para ficar lá para terminar o high school. E no meio daquela ansiedade, aquilo trouxe muita dor ao seu coração, porque ter de sair dos Estados Unidos e deixar a sua filha para trás era uma dor imensa. Como é que ia ser? Até que Deus falou ao seu coração e disse ao seu coração assim: eu sempre cuidei dela. Pode ser que você esteja pensando que essa responsabilidade era sua, mas eu apenas a dei a você, para que você estivesse com ela esses anos, mas quem sempre cuidou dela fui eu. E isso, quando ela percebeu isso acalmou o seu coração. Ela compreendeu que existia um Deus acima dela e podia colocar a sua confiança não mais nos seus recursos, nem no seu domínio, nem naquilo que julgava ser a sua responsabilidade, e jogou tudo isso nas mãos do seu Deus. Muitas vezes é o desejo por segurança e estabilidade financeira. Nós queremos tanto ter uma vida tranquila, sossegada, com recursos financeiros disponíveis, que passamos a colocar o nosso coração nisso. E isso se torna o nosso ídolo.
E se algo ameaça esse nosso ídolo, nós nos desesperamos quando perdemos o controle, porque achamos que o ídolo do dinheiro é que pode controlar a minha vida. Por isso eu não sou capaz de ser liberal com os meus recursos, não sou capaz de ser generoso com os outros, não trago meu dízimo à igreja, não contribuo para a obra de Deus, morro de medo de ficar sem dinheiro. Por isso a palavra de Deus, ela nos ensina que o amor ao dinheiro é idolatria. Uma senhora, gosto de contar essa história, você já pode ter ouvido eu contá-la. Uma senhora idosa, aos 90 anos de idade, andava muito preocupada. E seu filho então procurou saber o que estava acontecendo com ela. E ela, aos 90 anos, respondeu: filho, eu tenho medo de que o meu dinheiro não seja suficiente para mim até o dia da minha morte. E como ela tinha muitos bens e uma situação financeira tranquila, o filho foi e colocou no papel tudo que ela possuía, todas as suas reservas bancárias e disse: mamãe, a senhora pode viver nesse estilo de vida por mais 15 anos sem faltar absolutamente nada para a senhora. E a senhora respondeu: e depois dos 15 anos, meu filho, como será de mim? Qual é o medo que domina a sua vida? Quando confiamos no sistema ou nos métodos, nos nossos métodos, na nossa onipotência, não em Deus, isso é sinal de idolatria. Quem você pensa que controla a sua vida? Os ídolos nos fazem crer que circunstâncias, controles externos é que fazem isto. E então nós tiramos os nossos olhos do Deus que se revelou na pessoa de Jesus e olhamos para essa nossa idolatria, nos agarrando a eles e dependendo deles. Por exemplo, temer que o dinheiro vá faltar e ficar dominado pelo pensamento de que não terá no futuro para as suas necessidades faz você pôr o seu coração e sua confiança nos bens que você possui. Confiar no dinheiro ou em posses para a sua paz pode revelar onde está o seu tesouro. Dinheiro pode se tornar um ídolo ao qual passamos a servir e também a obedecer. E Jesus afirmou que o dinheiro é uma entidade espiritual. Ele comparou a Mamon, um ser com vida própria. Chamou de Mamon. E sendo ele espiritual, exigirá sempre de nós adoração. Por exemplo, considere os tipos de comportamentos ou pecados de superfície que podem virar ídolos em nossos corações. Pense nos pontos acima: a quem eu amo, a quem eu temo, a quem eu confio e desejo mais que Deus. Como você pode saber que isso é um ídolo na sua vida? Como é que funciona seu desejo, sua confiança e medo em relação a ele? Lutero, ele afirmou que normalmente quebramos os outros mandamentos por causa da quebra desse primeiro. É por acharmos que os outros deuses podem nos dar prazer mais do que o Deus verdadeiro, é que nós nos submetemos a eles e o adoramos. Quem perde o temor, a confiança e amor ao Deus verdadeiro, pratica toda espécie de sordidez. E aí é uma coisa interessante: um ídolo não é somente uma estátua, um ídolo não é somente um fetiche, mas pode ter muitas formas e disfarces, porém uma coisa é comum aos ídolos: eles cegam os homens e não deixam que vejam a verdade, tiram a liberdade e sacrificam vidas. Quais são os ídolos mais comuns?
nós não apenas confiamos em outras coisas para nos abençoar, mas muitas vezes confiamos em nós mesmos, no nosso taco. E aí nos colocamos no trono e nos vemos como deuses. Cegados, não percebemos isso. Mas veja o que podemos fazer com a idolatrização do nosso eu. Eu posso controlar o meu mundo, ou seja, as coisas nunca podem sair erradas que eu me desespero. As pessoas precisam prestar atenção concentrada em mim, porque eu mereço respeito. Eu tenho o direito de julgar os outros. Eu falo e as coisas têm de acontecer, assim como Deus fala e as coisas acontecem. As pessoas têm que me respeitar e honrar. Eu glorifico a mim mesmo, porque eu sei de tudo. Eu sou sábio, minhas opiniões é que estão corretas, elas é que são sábias. Eu faço tudo o que me agrada, o mundo e as coisas têm de estar ao meu serviço, TV, comida, sexo, compras, férias, igreja, pastor, empregados. Eu não presto conta a ninguém. Se alguém exigir isso de mim, eu fico extremamente irritado. Eu devo ser independente. As pessoas precisam me amar. As pessoas precisam me servir. A vida tem de girar em torno de mim. Eu preciso ser o centro da minha família, do meu trabalho, da minha igreja. Eu preciso estar lá no topo. Ganhar no trabalho, ganhar no esporte, ganhar nos jogos, ganhar na vida. Eu faço as minhas próprias leis. Você percebeu que muitas vezes o ídolo é você mesmo? No Decálogo, nos 10 mandamentos, os mandamentos vêm de forma negativa. Não terás outros deuses, não matarás, não adulterarás. E há muitas regras dizendo não, não, não e não. No Novo Testamento, Jesus o tornou positivo e disse assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E Mateus 22, versículo 37. E declarou que esse é o grande mandamento de toda a lei. Deus tem realmente o primeiro lugar na minha vida, na sua vida, mais que trabalho, mais que lazer e mais do que a sua profissão? E agora o grande desafio desse mandamento é que adoremos somente o grande e único Deus, eu sou Yahvé. Não terás outros deuses diante de mim. Que Deus o abençoe. Pai, nós queremos nessa noite abrir o nosso coração diante do Senhor, reconhecendo quantas vezes nos enganamos e ficamos pensando que idolatria é só erguer uma imagem, um ícone, um feitiço, e começamos a entender finalmente quantas vezes erigimos dentro do nosso coração ídolos que querem tomar o teu lugar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha compaixão das nossas vidas e que nós aprendamos a te amar de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Entendimento tal, Senhor, que nada ocupe o teu lugar em nossas vidas. Onde estiver o nosso coração, aí está o tesouro da nossa vida. Nós queremos, ó Deus, que o tesouro da nossa vida, a coisa mais preciosa da nossa vida, seja o Senhor.
e pedimos que o Senhor nos ajude quando detectarmos que alguma coisa, algo, alguém, até mesmo o nosso próprio eu, está querendo tomar o lugar que deve ser ocupado pelo Senhor em nossas vidas. Pedimos a Deus a tua bênção, a tua sabedoria, a tua direção, que esta semana seja uma semana de reflexão, que a gente possa perceber claramente que o nosso coração é teu, que a nossa vontade é tua, que o nosso ser está nas tuas mãos. E se houver alguma coisa que esteja interferindo e tentando tomar o teu lugar em nossas vidas, que ousadamente tenhamos, ó Deus, a decisão determinante de romper com isso, para que todos saibam que só o Senhor é Deus, inclusive só o Senhor é Deus no nosso coração. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma ótima semana. Deus os guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus os guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, é nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde em seu eterno amor, bem unidos e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde em seu eterno amor, pelo seu poder e no seu amor, é nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos
Graças a Deus, estamos chegando ao fim de mais um culto ao Senhor. Tenho certeza que Ele abençoou sua vida. O nosso desejo e a oração é que a palavra dele produza fruto no seu lar, produza fruto no seu coração. Fique atento às nossas programações. De segunda a sexta-feira temos devocionais com os nossos irmãos, terça, quarta e quinta. Segunda e sexta é o nosso pastor. Domingo pela manhã temos escola dominical, nosso culto ao vivo. Quarta-feira, 7h30 da noite, culto de oração, estudo bíblico. Se envolva, faça contato com seus irmãos, ore ao Senhor, esteja junto com a sua família, pedindo a Deus que Ele faça se cumprir seus planos e seus propósitos no mundo, na nossa vida, no meio do seu povo, a fim de que todas as coisas continuem caminhando para a glória dEle. Nós nos despedimos com um caloroso abraço no nome de Jesus, rogando a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe.